Minha gente querida, muito boa noite. É muito bom estarmos juntos aqui nesse encerramento do Congresso da Família, que desde ontem está soprando no nosso coração esses bafejos da graça e do ensino da palavra e da inspiração. Ontem a gente começou com aquele louvor gostoso que teve aqui durante 2 horas, o pessoal louvando ao Senhor e o pessoal louvando ao Senhor em casa e juntando as vozes daqui com as vozes daí, todo mundo no mesmo espírito, na mesma intenção de adoração, de louvor, e foi muito gostoso. Depois a mensagem do pastor Purim, hoje pela manhã a mensagem do pastor João Emílio. Eu quero agradecer, eu sei que o Braga já fez isso, mas eu quero agradecer mais uma vez a esses dois queridos amigos nossos aqui que contribuíram muito com a reflexão que fizeram na palavra, com as mensagens que trouxeram aqui para o nosso Congresso da Família. E eu quero agradecer também a toda a equipe que se somou aqui ao nosso coordenador da família, e a todos aqueles que se envolveram na realização desse nosso projeto. É o primeiro congresso da família que nós estamos fazendo via internet. Não porque tenha sido planejado ou por desejo, mas por causa das circunstâncias. Vocês sabem que nós estamos aí com esse impedimento de estarmos juntos e estamos fazendo as transmissões das nossas lives. E agora é um primeiro congresso pela internet, um congresso virtual. Teremos agora, essa semana, logo em seguida, um outro congresso virtual. Agora é a vez da nova geração, dos adolescentes e dos jovens da nossa igreja. E assim a gente vai caminhando enquanto estamos confinados nesse isolamento social. E esperando, aguardando a volta. Eu já estou dizendo isso aqui há pelo menos umas 3 semanas e volto a reafirmar que nós estaremos aqui de volta quando for reconhecidamente seguro, porque é uma responsabilidade nossa como igreja, como corpo de Cristo, e nós mesmos como templo do Espírito. Porque o templo do Espírito, eu vivo dizendo isso aqui, o templo do Espírito não é esse prédio aqui não. Isso aqui é só um prédio. Isso aqui é um edifício, onde o templo do Espírito se reúne. Onde o corpo de Cristo se reúne para estudar a Bíblia, para adorar, para orarem uns pelos outros, para a comunhão. Então, embora o edifício aqui esteja fechado no sentido de não estarmos nos reunindo aqui nos cultos, os templos do Espírito estão aí. Está aqui, estão aí. Em cada casa está a igreja do Senhor. E nós estamos realizando esse congresso, como o congresso que também acontece na próxima semana, nesse mesmo espírito de sermos o corpo de Cristo integrado, como nós temos sido. Então, graças a Deus por essas vidas que prepararam todas essas programações que tivemos desde ontem aqui, pelos nossos mensageiros, pelo pessoal que conduziu aqui o louvor e por toda a equipe que está na infraestrutura e na nossa transmissão aqui, todo mundo trabalhando junto, aí sob a liderança do coordenador, nosso irmão Braga, que Deus abençoe a todos vocês. O tema do congresso está usando a imagem de uma árvore. Vocês já viram isso desde a propaganda que foi feita anteriormente e desde ontem, acompanhando as reflexões. A imagem da árvore com suas raízes, com a sua nutrição e com os seus frutos. Então nós já passamos aí pelas reflexões que fizeram as devidas vinculações dessa imagem com a realidade da família, com a realidade do lar. E a gente encerrando esse mês do lar, encerrando esse mês
da família com esse congresso, a gente quer voltar à imagem da árvore, falarmos dessa árvore da vida, da qual participamos, e da família como uma árvore que também precisa ser nutrida, precisa de raízes bem fincadas e finalmente precisa dar frutos. Por isso eu separei aqui um texto que eu quero ler com vocês. Ele é um testemunho do evangelista Marcos, no capítulo 11. E nos versos 12 a 14, na primeira parte do que eu quero ler aqui, diz o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo dos figos. E aí a segunda parte do texto diz que Jesus disse à figueira: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, passaram, viram a figueira seca desde as raízes. Então aí Pedro lembrou-se de dizer a Jesus: mestre, olha, a figueira secou. E Jesus então responde nos versos 24 e 25. Eu digo a vocês, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os pecados de vocês. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre esse texto e sobre as lições que a gente pode aprender com o que Jesus está dizendo aqui. Então vejam, só para a gente não perder o fio da meada aqui. Como eu disse, o texto tem lá duas partes. Numa em que Jesus está passando, sente fome, vê a figueira. Uma pessoa com fome logo cria umas imagens mentais. Então, se Jesus vivesse nos dias de hoje e passasse ali em frente a uma daquelas padarias que tem aquelas máquinas de frango assado sentindo fome, essa imagem mental do frango assado talvez ficasse muito firme na cabeça dele. Mas não era tempo de máquinas de frangos assados. Era tempo de árvores, de figueiras, de frutos. Então, na imagem mental da fome de Cristo, ele pensou o seguinte: nada melhor do que um figo bem maduro, gostoso, para matar minha fome. Então, ao ver a figueira, ele se aproxima, uma figueira muito bonita, muito cheia de folhas, muito frondosa. Né? Imagine aquela coisa cheia de folhas verdes, com uma estética muito bem acentuada. E quando se trata de fome e de estética, a fome aumenta, porque a gente come também pelos olhos. Então Jesus sentiu fome e desejou pegar um daqueles figos. E quando procurou, não havia nenhum. A árvore só tinha folhas. Então ele diz: não vai dar mais fruto também. Quando precisou que houvesse fruto, você não tinha, não precisa mais. Porque o fruto é importante quando se precisa dele. E aí depois, numa segunda parte do texto, o apóstolo Pedro, lembrando-se dessa cena, passando ali na figueira, viram que ela estava seca. Então Jesus Cristo respondeu para ele que aquilo aconteceu porque Jesus, em comunhão com o Pai, fez essa oração. Deus responde à oração dele. E aí tem algumas coisas que eu quero comentar com você um pouquinho mais tarde. Nós vamos começar lá, do episódio
da figueira e o que nós podemos aprender com isso. Olha, aqui nós temos uma referência muito direta à liderança judaica. Há duas narrativas de figueiras que não produzem fruto, que são provavelmente duas narrativas distintas, mas que Marcos conta de um jeito e Lucas de outro. Em Lucas está lá no capítulo 13, verso 9. Essa mesma referência à figueira que não dá frutos. Provavelmente esses dois textos, o de Lucas fica mais claro isso, e o de Marcos, por indicação, a gente imagina que seja a mesma coisa. O objetivo de Jesus ao falar daquela daquela árvore que não dá fruto, era uma crítica direta à liderança da religião judaica do seu tempo. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os sacerdotes, com quem Jesus tinha permanentes e contínuos embates. A gente lê os evangelhos e percebe claramente como Jesus se indispunha com esses líderes institucionais, de um corpo institucional de fé, que em vez de levar a docilidade da graça às pessoas, onerava as pessoas e fazia com que o coração das pessoas pesasse com legalismos, com exigências e regras que não tinham a menor essência do evangelho de amor, da misericórdia e da compaixão de Deus. É se referindo a isso, por exemplo, que Jesus, no evangelho de Mateus, diz: olha, se vocês estão carregando esses fardos, venham a mim porque eu vou fazer uma troca. Eu pego esse fardo pesado que esses líderes colocaram sobre vocês e dou a vocês o meu fardo, que é o fardo da graça, que é o fardo do amor, do perdão. É sobre isso que Jesus está falando lá em Mateus 11, nesse texto que a gente conhece muito bem. Então vejam, a árvore que não dá fruto era uma referência direta à liderança judaica, até porque o que está entre a primeira parte e a segunda parte dessa narrativa é Jesus no templo, expulsando os vendilhões do templo. Então a referência à figueira depois vai e se concretiza na expulsão dos vendilhões. Foi uma das críticas mais severas que Jesus faz à maneira como os sacerdotes loteavam aqueles espaços no templo para terem lucro com o que acontecia ali. A figueira que não produzia frutos era a liderança de Israel. Então isso fica muito claro até pela disposição dessa narrativa como é feita por Marcos aqui nesse texto que nós lemos. Mas hoje eu quero caminhar para um outro lado além desse. Porque assim como Jesus esperava frutos dos seus líderes, dos sacerdotes, fariseus e escribas, e não via, ele também espera frutos dos seus discípulos e dos lares dos seus discípulos. Então eu queria fazer 3 considerações muito breves sobre isso. A primeira é a seguinte: quando Jesus vai à figueira, ele procura por frutos. Por mais esteticamente que aquela figueira estivesse arranjada ali com as folhas, por mais que o tronco, por mais que a disposição dos galhos, por mais que a beleza da performance daquela figueira agradasse os olhos, e chamasse a atenção pela sua estética, pelo seu exterior, o que Jesus foi procurar naquela figueira foi frutos. Ele não queria as folhas, ele não queria a estética da figueira, ele não queria a pose, a posição, a apresentação externa e formal da figueira. O que ele queria era os frutos. E o que ele queria encontrar, ele não encontrou. E para Cristo, a existência daquela figueira só se justificava
se ela tivesse figos a oferecer. É muito simples isso na cabeça de Jesus. Ele olha para a figueira e diz: é figueira, tem que ter frutos. É figueira, tem que dar figos. Tem folha? Está ótimo. Um monte de outras árvores também tem. Tem tronco? Está muito bom. Um monte de outras árvores também tem troncos. Tem raízes? Oh, várias árvores têm raízes, todas, sem exceção, precisam das raízes. Tem estética. Tinha muita árvore muito mais bonita que a figueira. Tem altura, tem postura, tem beleza, tem muito mais árvore que tem coisas, beleza maior, altura maior, postura maior do que a figueira. O que fazia daquela figueira uma figueira, o que dava identidade àquela figueira era dar fruto, era dar figo. E o que Jesus quis encontrar, não conseguiu. Por isso ele diz: olha, se é para ficar dando só folha, se é para ficar mostrando só estética, se é para ficar só com uma postura que embeleza os olhos, não preciso de você. O que eu preciso de você são os frutos. E por isso que vem a palavra de Cristo: não vai mais dar fruto nenhum. Vai secar. Porque não faz nenhuma diferença a sua existência aqui ou não, se você não concede aquilo que você veio para conceder. É essa a força desse texto. Como eu disse a vocês, é como se Jesus estivesse dizendo àqueles líderes que ele estava criticando: se vocês, como líderes do povo, não dão o fruto que precisam dar, eu não preciso de vocês. Vocês podem secar. E logo depois vem a expulsão dos vendilhões do templo. Como eu disse a vocês, talvez a crítica mais ferina, mais acirrada e mais indignada de Jesus contra o que estava acontecendo ali no judaísmo daquela época. Então o que Jesus procura nos seus discípulos, nas suas árvores, nas suas figueiras, é fruto. Folhas, por mais bonitas que sejam, troncos, por mais posicionados que estejam, raízes, por mais robustas, não impressionam Jesus. O que ele quer são frutos. Então, quando Jesus olha para a gente como seus discípulos, quando Jesus olha para os nossos lares, quando Jesus olha para as nossas famílias, ele quer ver a gente produzir aquilo para o que viemos produzir. Ele quer ver cumprirmos os propósitos que nós temos. Se somos cristãos, para viver de acordo com o Cristo. Se somos discípulos de Jesus, para vivermos aprendendo de Jesus. Se somos servos de Cristo, para servirmos a Cristo. Se somos semeadores da palavra, para semearmos a palavra. O nosso rótulo tem que estar muito vinculado àquilo do que Jesus espera que façamos. Aquilo que ele espera que produzamos. Então, quando Jesus olha para mim, olha para você, olha para as nossas famílias, olha para a sua igreja, ele procura frutos. É isso que ele quer. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que quando Jesus então não encontra o fruto, ele diz para a figueira: seca. E ela secou. Há um outro texto que eu me lembro quando eu vejo isso, que é o texto de João. Quando Jesus diz aos seus discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos, e vocês vão frutificar, vocês vão dar frutos, porque vocês estão ligados a mim. Está entendendo?
Aí ele completa, isso é João capítulo 15, no verso 5, ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim não tem como frutificar. Então, assim como é tão verdadeiro que Jesus procura fruto na vida dos seus discípulos, nos lares cristãos, nas famílias cristãs, nas igrejas que são dele, tão verdadeiro quanto isso é o fato de que nós só produzimos fruto quando estamos ligados e vinculados a ele. Porque Jesus tem esse poder de fazer com que o fruto venha ou fazer com que a árvore seque. Ele é a causa não causada de todas essas causas. Se a gente for citar aqui uma frase de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, ele é essa causa que faz todas as causas acontecerem. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então a segunda coisa que eu queria dizer para você é que se Jesus procura frutos, a gente só consegue dar frutos, nós só produzimos frutos quando estamos ligados a ele. Veja a árvore, com seu tronco e as raízes, e o fruto ali de lá do ramo, do galho, aparecendo como resultado do que acontece antes, como resultado dessa estrutura com a qual a árvore é formada. Ela só dá fruto lá na ponta, porque aqui tem as raízes que recolhem os elementos de nutrição que ela precisa da terra, porque tem o tronco, tem o caule que leva ao restante da árvore aquilo que retira da terra, tem os galhos que estão ali para sustentar os frutos, porque senão não tem onde eles ficarem sustentados até amadurecerem. Quer dizer, tem toda uma estrutura que faz com que o fruto aconteça do lado de lá. E Jesus disse: eu sou essa estrutura. Eu é que alimento vocês. Eu é que levo a vocês essa nutrição. Eu é que dou condições a vocês para que o fruto apareça lá adiante. Eu gosto muito de uma história que o Dr. Shedd conta, Russell Shedd, um dos maiores exegetas do Novo Testamento que tivemos conosco até há pouco tempo. E ele, para ilustrar esse texto de João 15, ele fala a respeito de um grupo de peregrinos do deserto que vão conhecer uma certa cidade, e nessa cidade eles ficam hospedados num hotel. E daquele hotel que eles ficam hospedados, o que mais chama a atenção deles, olha, não era o elevador, não era a paisagem, não eram os quartos, não era o colchão, nada disso. O que mais chamou a atenção deles eram as torneiras, que eles abriam e saía água. Olha, peregrinos do deserto, naquela sequidão, naquela escassez, naquela aridez, naquela falta d'água que eles estavam acostumados a viver, para conseguir um bocado d'água, para conseguir uma mina, eles tinham que andar muito, cavar muito. O que mais impressiona era isso: abria a torneira, saía água. Abria a torneira, saía água. No dia seguinte, alguns deles saíram carregando a torneira junto. Tiraram a torneira da parede e estavam levando a torneira junto. Quando o gerente do hotel diz: vão aonde com essas torneiras? Então, não, a gente está levando porque achamos formidável isso aqui. A gente vira e sai água. E aí o gerente disse: isso não faz sentido nenhum. Não vai dar certo. Porque vocês não sabem que por trás dessa torneira tem todo um sistema hidráulico que tira a água de onde ela está e conduz a água. Para a água sair aqui na ponta da torneira, tem que ter todo esse sistema por trás para trazer a água até aqui. Levar só a torneira não tem jeito. A gente quer que as coisas aconteçam conosco, como esses peregrinos, no exagero dessa história, queriam que acontecesse com aquela torneira. A gente quer que certas coisas aconteçam na nossa vida e na nossa família, nos nossos relacionamentos,
no nosso convívio com as pessoas, no nosso serviço ao reino, a gente fica esperando acontecer coisas que não vão acontecer se não estivermos ligados à videira. Se não houver por trás esse sistema hidráulico que faz a água sair nessa ponta de cá, ou esse sistema da árvore que faz com que o fruto brote do lado de lá. Então, nós só conseguimos dar fruto e produzir fruto quando estamos ligados a Cristo. Essa não é uma vinculação externa, não é a casca da árvore, são todas aquelas artérias que as árvores têm dentro delas, que distribuem a nutrição, o alimento da terra. Essa ligação por dentro, a ligação que a gente tem que ter com Cristo, com o Evangelho, não pode ser só uma ligação exterior, senão é a torneira fora da parede. Ela tem que ter a ligação interior, que produza esse tipo de coisa. Então, como é que a gente quer frutificar como cristãos? Como é que a gente quer viver a palavra? Como é que a gente quer sentir o poder do Espírito? Como é que a gente quer amadurecer espiritualmente? Como é que a gente quer fé madura? Como é que a gente quer amar o outro? Como é que a gente quer servir a Deus? Como é que a gente quer sentir a alegria da comunhão se não temos a comunhão? Se não estamos ligados àquele que faz as coisas acontecerem. Então, em primeiro lugar, Cristo quer ver frutos na árvore. A estética para Cristo não é suficiente. As folhas muito verdes não são suficientes. Figueira só justifica a existência dela como figueira se dá fruto, se dá figo. É isso que Cristo quer. A segunda coisa é essa. É que esse fruto, esse resultado só aparece quando a gente por dentro está ligado à videira. Quando há canais e ramificações em nós, ligados a Cristo, que transmitem a nós a vida que Ele veio trazer, o poder que Ele veio trazer, as virtudes que Ele planta dentro da gente e que somos capazes de ter essa ética de virtudes por causa desse fruto do Espírito que tem dentro da gente. Então, Cristo pode sim fazer com que a gente frutifique, mas Ele em comunhão conosco. Essa é a segunda coisa. A terceira e última coisa tem a ver com o desfecho desse texto. Porque aí os discípulos, impressionados com aquela figueira que secou, eles perguntam para Jesus, olha só como é que ficou e tal. E Jesus diz, eu pedi e houve resposta. E aí ele diz, olha, vocês quando orarem, se estão aí ligadinhos com Deus, as coisas acontecem, porque há essa comunhão. Mas tem mais. Aí vem o mais importante que Jesus diz, isso aqui, essa comunhão, essa oração, só acontece aqui se estiver acontecendo outra coisa. Se vocês são capazes de perdoar como são perdoados. É exatamente isso que Jesus diz no desfecho desse texto. Porque é exatamente esse fruto que Ele espera da gente. Porque o fruto do qual o Evangelho fala tem a ver com a ética, tem a ver com a conduta. E a ética e a conduta tem a ver com o amor. O amor, que é a mãe de todas as virtudes. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, a figueira secou porque eu orei. Mas eu orei e a coisa aconteceu porque eu tenho em mim um amor que é capaz de reproduzir na vida das pessoas aquilo que fez
que fosse produzido em mim. O que Jesus está dizendo é que o grande fruto que o Senhor espera ver na nossa vida é essa prática, essa postura, essa ação de amor e de graça. E agora nós chegamos exatamente ao ponto em que essa imagem da árvore tem a ver com a família. Porque o que há de mais importante no convívio de uma família, no relacionamento conjugal, no relacionamento de pais e filhos, no relacionamento entre irmãos, o que há de mais importante é esse fruto do amor. Quando somos capazes de compreender o outro, de perdoar o outro, de caminhar a segunda milha com o outro, quando somos capazes de amar esse próximo que mora debaixo do mesmo teto, como amamos a nós mesmos. Esse é o fruto que Jesus espera ver nas nossas vidas. Não é à toa que essa resposta que Jesus deu está vinculada à história da figueira. Então vamos só recordar aqui. Jesus procura frutos. Que frutos? Quantas almas eu ganho para Cristo? Não, porque isso não depende de mim, não sou eu que converto ninguém. E se for assim, é uma concorrência desleal a gente querer concorrer, por exemplo, com o apóstolo Paulo, concorrer com John Wesley, concorrer com Billy Graham. Não tem como. Então não se trata disso. Não tem nada a ver com quantas almas se convertem com a minha pregação, porque não sou eu que faço isso. Isso não é meu fruto. O fruto ao qual o Senhor Jesus está se referindo é esse fruto das virtudes que começa com o amor e que é referido por Paulo em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor. E a partir de lá, todo o resto é a alegria, é a mansidão, é o autocontrole, é a bondade, é a benignidade, é a paz. Esse fruto nós só conseguimos produzir quando estamos em comunhão com Cristo. Você se torna uma árvore frutífera dessas virtudes do amor na sua família quando você está vinculado a Cristo. Porque é Ele que faz com que essas coisas sejam produzidas. E é esse o fruto que Jesus espera ver na nossa vida como seus discípulos e no nosso convívio com os outros a partir do nosso convívio no lar. O que eu disse aqui no início, que se Jesus não encontra esse fruto em nós, é porque nós não estamos produzindo o que a nossa identidade cristã nos é dada para produzirmos. Então isso significa que se a gente não está produzindo esse fruto que Ele espera, perdemos a nossa identidade como discípulos. Perdemos a nossa identidade como cristão e podemos secar, porque não faremos mais diferença nenhuma. Essa noite, o Senhor Jesus está falando a nós, o Evangelho se dirige a nós e nossas famílias. O que as nossas famílias precisam, o que nós como discípulos de Cristo precisamos, o que nossas igrejas precisam, é dar fruto, fruto que aparece quando estamos ligados a Cristo, e o fruto que é esse amor que perdoa, esse amor que é misericórdia, esse amor que abençoa a vida dos outros. As famílias, mais do que nunca, precisam desse fruto produzido por Cristo. Que a sua família, que o seu lar, que a sua casa, que a sua vida, que a sua igreja, seja caracterizada por ser uma árvore que dá frutos desse jeito. Que dá frutos desse jeito porque está ligada a Cristo. E que dá esse fruto, que é a reprodução do mais importante que Jesus veio fazer, que foi revelar o amor do Pai e com o amor do Pai transformar as nossas vidas. É o que nossas famílias precisam. É o que nós precisamos.
Essa é a árvore. Essa é a estrutura da árvore. E esses são os frutos que nós, como essas árvores, precisamos dar a partir da nossa casa e em qualquer outro convívio que nós tenhamos. Curva a sua cabeça comigo, que eu quero orar com você. Coloque agora a sua vida no altar, a sua vida diante do Senhor. O que é que você quer ser? A figueira com frutos? Aquela figueira que quando Cristo vai procurar encontra os frutos? Ou a figueira seca, embora muito cheia de folhas, com tronco muito viçoso, com galhos muito firmes, mas sem fruto? O que é que você quer ser? O que é que você quer que sua família seja? O que é que você quer que sua igreja seja? Quando Cristo procura, Ele está procurando por frutos. Quais são os frutos que o Senhor Jesus está encontrando em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja? Então coloque a sua vida agora sobre o altar, que eu quero orar com você e vamos nos colocar diante do Senhor para que isso aconteça conosco e nossas famílias. Oremos. Senhor querido, assim nós sabemos que Tu queres os frutos e que esses frutos só podem aparecer como resultado da nossa comunhão contigo e que esses frutos são a manifestação do Teu amor através da nossa vida. Que então nós sejamos assim, essas árvores que frutificam o fruto que Tu procuras, não só nas nossas vidas pessoais, mas também em nossas famílias, em nossas igrejas. Por isso, Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti. Entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente. E queremos que Tu transformes nossas vidas em canais que possam frutificar, em árvores frutíferas, para abençoar todos aqueles com quem convivemos. Para que sejamos porta-vozes do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Faze-nos, Senhor, com que sejamos uma bênção para o nosso lar, com que sejamos nós uma bênção para a nossa igreja, com que sejamos nós uma bênção na vida de outros. Tudo porque estamos ligados a Ti, tudo porque o fruto vem de Ti. Faze com que esses frutos venham de Ti, através de nós. É o que Te pedimos, no precioso nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você.